Agradecimentos especiais ao Vini Games BR, Rafael Santos, Polar, Pedro Henry, Loki e Imp João por doarem nos vídeos passados. Sejam abençoados. Todas as informações foram tiradas do canal Rexufo, mas é claro, com um pingo de teoria própria. Link na descrição. Olá, amante do terror. Seja bem-vindo ou vinda a mais um vídeo. Dessa vez eu irei contar sobre The Meat Grinder, o moedor de carne. Mas antes de começar, seja bem-vindo se você é novo ou nova. Saiba que aqui eu abordo diversas creepypastas de várias origens, desde clássicas até quase desconhecidas, SCPs e muito mais. Você também pode pedir o que você gostaria que eu falasse e escolher qual lenda será explicada votando nas enquetes na comunidade. Agora, fique com o vídeo. The Meat Grinder, o moedor de carne, também conhecido como vermelho ou ruivo, também uma subespécie do Siren Head, assim como o Headlight. Apesar de ser uma subespécie do Siren Head, eu o considero mais sanguinolento, por assim dizer, porque em vez de sirenes em sua cabeça ou uma lâmpada, tem um dispositivo usado por açougues para moer carne. E pode ser observado que constantemente suas bocas estão derramando sangue. E isso pode ser tanto resultado da refeição que ele teve há pouco tempo, quanto para marcar território. Essa criatura geralmente é vista perambulando por zonas rurais, como o Alasca ou Canadá. O que quer dizer que seu habitat são áreas mais afastadas das urbanas. Agora vamos saber da sua origem. A pessoa que sabe da história dos Meat Grinders lamenta por eles terem aberto aqueles cofres, lamenta pelas pessoas e animais que morreram e lamenta por aqueles que ainda vão sofrer e morrer. A história de um dos Meat Grinders foi a seguinte: um homem chamado Jackson trabalhava em uma granja junto com mais alguns amigos. Um dia, eles se reuniram para falar de uma suposta lenda que um deles havia ouvido de sua mãe, que tinha ouvido de sua avó, já que era uma história que se passava de geração em geração. A lenda de que um cofre estava enterrado em uma floresta e que provavelmente lá estava um tesouro que valia muito dinheiro. Então todos resolveram partir em busca do tal cofre, para saber se a lenda que tanto rodeava aquela família era real. Ele estava em um local onde duas árvores se cruzavam. Eles passaram no mínimo 3 horas procurando as tais árvores, até que chegaram no local exato e começaram a cavar. Passando bom tempo cavando, a pá tocou em uma superfície dura, parecendo madeira. Era o cofre. Eles tiraram aquele negócio pesado de dentro da terra. Parecia um cofre bem antigo, feito de madeira maciça, mas que não tinha cadeado algum. Jackson, então, abriu o cofre misterioso, e o que tinha lá dentro era nada mais, nada menos do que um moedor de carne, até que bastante moderno para a época, mas não tão esperado tesouro, o que levou a todos a pensar que fosse apenas uma piada de mau gosto. Jackson decidiu levar o moedor para casa, já que ele iria ajudar muito no seu trabalho, mas foi o pior erro de sua vida. Então, chegando à noite, colocou aquele moedor no sótão e foi dormir. Na manhã seguinte, percebeu algo muito estranho. Aquele dispositivo não estava mais no sótão, e sim no seu quarto. Assustado, colocou lá de volta e foi trabalhar. Chegando do trabalho, mais uma vez o moedor de carne estava de novo no seu quarto. Não era mera coincidência. Então ele decidiu fazer um último teste. Colocou dentro do armário e trancou com as chaves. Mas ele não deveria ter feito isso. Ele deveria ter se livrado daquele troço na primeira noite em que viu ele se movendo do sótão para o quarto. Mas já era tarde demais para ele.
Ele acordou de madrugada, mas não conseguiu abrir os olhos. Jackson sentiu algo diferente. Seu corpo estava muito dormente. Ele não podia mover um músculo sequer. Seus ossos estavam doendo. Parecia que rangiam, como se estivessem aumentando de tamanho bem devagar. E não só isso, a sua cabeça estava pesada, como se fosse metal. Ele finalmente conseguiu abrir os olhos, mas o estranho é que a sua visão estava limitada pelo que pareciam ser dentes e sangue. Esse sangue escorria sem parar, enquanto seu corpo tremia involuntariamente. E depois de 4 ou 5 minutos, se levantou e foi para a casa de Lucas, um dos amigos de Jackson, por conta própria. O corpo dele estava se mexendo sozinho. Enquanto andava sem controle, percebeu que tudo estava bem menor que o normal. Parecia que ele estava crescido de uma forma incrível, tendo agora mais de 10 metros de altura. Chegando na casa de Lucas, ele pôde ser visto da janela. Então as mãos de Jackson, por conta própria, agarraram Lucas pela janela e apertaram com uma força inimaginável. Agora ele está morto. Chegou a vez de Lara, mas dessa vez foi diferente. Em vez de matá-la apertando, dessa vez as suas mãos levaram ela em direção à boca, e quando isso aconteceu, as bocas começaram a girar e a moer a carne de Lara. Essa carne humana moída caía no chão banhadas em sangue, assim como a boca daquele monstro que escorria sangue sem parar. Um por um dos amigos de Jackson foram morrendo, e ele não podia fazer nada a não ser assistir, já que perdeu completamente o controle do seu corpo, que já não era mais seu, e em breve perderia o controle da sua mente. O novo corpo de Jackson caminhou até o local onde ele e seus amigos desenterraram um cofre, moendo a carne de todos os animais no caminho. E quando chegou lá, se sentou e esperou. Jackson apenas aceitou que a sua consciência estava morrendo pouco a pouco e já viraria um monstro incontrolável que ansiava apenas por carne. Então o esperado aconteceu. Jackson passou seus últimos momentos vendo um por um de seus amigos morrendo. E agora chegou a sua vez. Ele apenas olhava fixamente em direção às árvores, enquanto a sua visão escurecia. E finalmente, as pupilas se dilataram e deram espaço ao vazio. Ele morreu ali, dando vida ao monstro que chamam de Meat Grinder. Então, resumindo, basicamente Meat Grinders surgiram a partir de humanos que encontraram este cofre que continha este misterioso moedor de carne. Se por acaso esta pessoa tocasse nesse moedor, o seu destino já estava selado, sendo ela fundida com este artefato amaldiçoado e se transformando em um Meat Grinder aos poucos. Pode acontecer como Jackson, onde a pessoa ainda está consciente, mas não tem mais o controle do seu corpo e é forçada a matar todos que ela ama até o momento da morte da sua humanidade. Ou também pode acontecer de, no momento da fusão, a pessoa morrer no exato momento. Mas algo me leva a crer que se não existe apenas um Meat Grinder, então não existe apenas um moedor amaldiçoado. Ou seja, existem vários deles espalhados pelo mundo. E mais, vamos supor que ele possa morrer. É possível que se a pessoa que o matou não destruir o moedor, ele vai procurar mais uma pessoa para possuir ou induzir alguém a tentar achá-lo. Mas talvez ainda exista apenas um Meat Grinder, que pode sim ser morto, mas o moedor em si seja indestrutível e sempre esteja criando outros Meat Grinders. São tantas possibilidades, mas é claro que ele ainda permanece como um mistério que ainda não foi resolvido. Não se sabe se existe apenas um dele, ou vários querendo carne, tanto humana quanto animal. Cuidado com os moedores de carne. Nunca se sabe quando a carne moída é realmente aquilo que você acha que está comendo. Hoje você soube quem é Meat Grinder. Então, por cortesia,
Deixe o like, se inscreva no canal e ative o sininho das notificações, porque como você já sabe, eu abordo diversas lendas, histórias e criaturas de um jeito que você nunca viu antes, explicando cada detalhe e criando as minhas próprias teorias. Muito obrigado por assistir, amante do terror. Próximos vídeos. Void Nugget. Não é o Lil Nugget. Sky Screamer. O Eclipse Vivo. Missed Connection. Conexão Perdida. Remake Cartoon Cat. O lado sombrio da Toon Force. Se você por acaso ainda não votou na enquete, ela está aberta nesse exato momento. Não perca tempo. Vote agora mesmo. Muito obrigado e até o próximo vídeo.